Meus irmãos, nós vamos tratar sobre educação cristã a partir de um ponto de vista teológico, não a partir de um ponto de vista pedagógico, certo? Então, esse estudo, que possivelmente eu não vou conseguir terminar hoje, é um estudo importante porque ele é um embasamento teórico do que nós devemos pensar sobre educação cristã. O que se tem praticado muitas vezes em instituições que pensam sobre educação cristã é acharmos que apenas usarmos um material didático cristão ou orarmos no começo, no caso de uma escola, né? Antes das aulas começarem, isso é suficientemente cristão para aqueles que estão ali na instituição. Então, isso não é verdade. Inclusive, materiais que temos à nossa disposição hoje no Brasil, por exemplo, como o Sistema Mackenzie de ensino, como material na área de educação cristã clássica, da Classical Press, podem ser utilizados em várias instituições, inclusive não cristãs, pela qualidade do material proposto. Mas quando nós falamos em uma filosofia da educação cristã, estamos tratando de algo mais profundo e que precisa de um embasamento teórico-teológico, né? Teórico/teológico. Então, nós vamos começar a pensar nisso a partir da Trindade. O ensino bíblico sobre a Trindade é a fonte de tudo que o cristão vai pensar a respeito de teologia, em matéria de teologia e em matéria prática também. Seja se falarmos sobre família, seja se falarmos sobre evangelização, seja se falarmos sobre educação, tudo começa na reflexão teológica da igreja a partir da Trindade. E é nisso que nós vamos nos ancorar nessa manhã. Vamos orar para nós começarmos nossa aula? Senhor, nós te pedimos a tua bênção sobre o que nós iremos refletir. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e que nos dê discernimento e que seja instrutivo para o teu povo compreender, ouvir, pensar sobre esses assuntos que nós iremos tratar aqui, com respeito ao Senhor, a sua natureza, substância divina e como isso se aplica à educação. Pedimos que o Senhor nos instrua, no nome de Jesus. Amém. Na primeira parte de nossa aula, irmãos, nós vamos lidar com a teologia acerca da Trindade propriamente. E isso vai ter um efeito cascata sobre a nossa prática educacional. Então, vamos encarar inicialmente a questão tendo Deus como o educador supremo. Deus é o grande educador, né? Nós temos basicamente um entendimento mais profundo na nossa época a respeito da educação no quesito infantil, né? Pedagogia. Mas nós temos uma fraqueza muito grande em nossa época, falando aqui de sistema educacional mesmo, no que se refere ao que chamamos de andragogia, que é o ensino para adultos, né? Jovens e adultos. Então, há muitas pesquisas em relação à pedagogia, e pesquisas boas, outras ruins, outras muito boas, outras muito ruins, né? Como qualquer campo. E há também pesquisas em relação à andragogia. O nosso tempo precisou se reinventar, né, por causa da pandemia, e tudo foi muito modificado do ponto de vista da aprendizagem, né? Em grande medida, assim, pelo menos o que nós temos visto trabalhando com o nosso seminário, com a nossa instituição, que é acadêmica, é que o ensino precisou ser, em alguma medida, diluído para que ele fosse mais assimilado. Isso se dá por causa de grandes deficiências escolares que os alunos trazem para o aprendizado superior. Então, para nivelar e para não deixar eles assim, no mundo de Marte, né, enquanto o professor está falando, é preciso um constante nivelamento de causas muito básicas, agora muito básicas mesmo, né? Então, há alunos, por exemplo, que chegam no seminário sem nunca ter lido nada sobre a Trindade. Isso é um problema muito grande, tanto para a vida espiritual dele, mas também que reflete
as igrejas, né? O que as igrejas têm feito em termos de educação cristã. Então, há alunos que não têm nenhuma compreensão acerca de questões muito básicas da teologia, que crianças de igrejas que têm um sólido trabalho de educação cristã respondem facilmente. Alguns alunos do ensino superior de teologia não conseguem responder. Eles não conseguem formular uma proposição a respeito de um problema. Não é? Eles não conseguem produzir uma resposta satisfatória acerca de algumas doutrinas. Então, quando nós pensamos em educação, precisamos partir do ponto de que Deus ensinou e Deus quer que nós aprendamos e Deus quer que tenhamos uma compreensão mais profunda a respeito dele e a respeito das coisas que ele fez, né? Então, no primeiro ponto aqui, a teologia reformada compreende Deus como o supremo educador, mestre da verdade e arquiteto da narrativa redentora. Esse entendimento reflete que a educação cristã não parte do homem, mas de Deus, reconhecendo-o como ponto inicial de toda reflexão sobre educação e realidade. Essa frase é muito importante, viu? Ele é o ponto inicial de toda reflexão sobre educação e realidade. Então, as Escrituras revelam Cristo como mestre e o Espírito Santo como ensinador, enfatizando que o processo educativo deve estar ancorado na centralidade das Escrituras e na providência divina. Zwinglio escreveu um pequeno tratado de educação cristã, que isso é facilmente adquirido na Amazon. Eu acredito que só tem à disposição formato digital em Kindle, mas ele nos ensina muitas coisas sobre uma reflexão mais profunda de educação cristã. Ele argumenta que o mundo criado revela a eternidade, imutabilidade e providência divina. Imutabilidade, o fato de Deus não mudar. E isso nos educa sobre a soberania de Deus e cuidado de Deus. Então, os fundamentos da educação cristã devem refletir a relação intrínseca entre o Criador e sua criação, conduzindo os educandos a um conhecimento mais profundo de Deus e de suas obras. Traduzindo isso aqui para alguns pontos mais práticos. Quando nós começamos um processo educacional, seja para adultos ou para crianças, mostrando isso, de que Deus é o supremo Deus que criou e que providencialmente governa todas as coisas, isso tem implicações diversas nas várias ciências. Se existe uma resposta para um cálculo matemático, é porque providencialmente existe aquela resposta. Se existe uma possibilidade de solução de um problema químico, é porque providencialmente aquilo foi posto. Deus fez aquilo. Deus criou as respostas para os problemas. Então, Deus é o Senhor da ciência. Portanto, não há uma contradição entre fé no Deus bíblico e estudo científico. Não há contradição em formação intelectual da criança, do jovem e do adulto com a fé cristã. Não existe essa dicotomia que foi posta desde muito para nós, que ou você crê na Bíblia ou você crê na ciência. Não existe isso. O que existe é uma falsa teologia, que ela é problemática, e uma falsa ciência, que ela é problemática. A verdadeira teologia e a verdadeira ciência, elas vão andar juntas. Quem fez uma excelente síntese sobre isso foi Tomás de Aquino, na Idade Média, né? Então, a teologia reformada também tem Cristo como o grande mestre. A Bíblia vai nos ensinar isso, que Cristo é o educador supremo. Cristo ensina através de vários recursos que ele mesmo apontou. Através de recursos visuais, Cristo já fazia isso. Através de ambientes propícios para o aprendizado, Cristo já fazia isso. Na verdade, ele criava os ambientes propícios para o aprendizado, né? Mesmo sem recursos, Cristo é o exemplo daquele mestre, daquele grande mestre, que consegue improvisar em lugares e momentos mais inusitados e criar o cenário perfeito para o aprendizado. Então, Cristo não tinha à sua disposição o que nós temos hoje como um data show, como uma projeção. Cristo não tinha à sua disposição aparelhos sonoros, aparelhos de amplificação de som. Cristo não tinha à sua disposição um quadro
branco. Cristo não tinha à sua disposição todo o aparato que nós temos hoje. Nem as mínimas coisas não eram fáceis. Nem para ter um pergaminho para ensinar os discípulos através da escrita era simples. Era caótico. Do ponto de vista pedagógico, a situação era muito complicada. E Cristo dá vários exemplos de como um professor deve ensinar. Assim como nós podemos observar isso na obra do Espírito Santo. Eu quero mencionar aqui para vocês um teólogo chamado Johannes Wolebius, um escolástico protestante. Ele escreveu o seguinte: o dogma da Trindade não é meramente uma tradição da igreja, mas um ensino proclamado nas Sagradas Escrituras. Então, a revelação trinitária nos apontará caminhos muito interessantes. Nós vamos estudar mais à frente o que chamamos de pericoreses. Nós vamos ver como esse ponto do ensino da Trindade é importante para a educação cristã. Mas me permitam aqui ainda refletir com vocês sobre o papel do Espírito Santo na educação cristã. Abram comigo, por favor, irmãos, a Bíblia de vocês, lá em João, capítulo de número 16. Versículo 13. O texto diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. No verso de número 8, desse mesmo capítulo, o texto vai dizer: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus está versando aqui sobre o ministério do Espírito Santo, e o contexto aqui de verdade está ligado a um contexto religioso, né? Não está ligado a um contexto mais amplo em termos científicos. Embora seja muito curioso João usar alguns termos bem filosóficos no seu evangelho, como logos e como verdade. Então, esses eram termos muito comuns no seu tempo, no período em que ele escreve o evangelho, mas devemos nos lembrar também que João foi um autor, assim como Paulo, assim como Lucas, muito engajado em ensinar algo que correspondesse à sua realidade. É aquilo que nós vimos no sermão, né? Quando João escreve Apocalipse, ali nós temos um tratado duplo sobre a adoração da igreja e sobre teologia política. João está falando do triunfo de Cristo sobre todos os poderes, né? E como a igreja deve servi-lo e adorá-lo no decurso da história, mesmo quando as coisas estão extremamente difíceis. Quando João escreve o Evangelho, João está mostrando que Cristo é o Verbo, ele é o Criador e ele é o Redentor, que ele tem poder sobre todas as mazelas humanas para salvar o homem. Então, João vai apontando Cristo como um ser supremo, magnífico. Isso é mostrado de modo mais retratado no capítulo 1 de Apocalipse, quando ele mostra Cristo glorificado. Então, todo esse trabalho também dos apóstolos, trabalho de escrita, também é um trabalho educativo. Quando nós pensamos aqui no trabalho do Espírito Santo, nós precisamos considerar algumas coisas também importantes no trabalho do Espírito Santo na criação. O Espírito Santo está responsável, inclusive, pela manutenção da verdade na criação. A Bíblia o chama de Espírito da verdade. Isso em relação à redenção, mas isso em relação também às coisas mais gerais. Então, quando nós vemos no mundo algo que é verdade, qualquer coisa, das mais irrisórias às mais complexas, quando aquilo é descoberto pelo homem, aquilo é obra do Espírito Santo, irmãos.
É um trabalho do Espírito Santo que está sendo realizado. Se é verdade de fato, de modo concreto. Aquele é um trabalho do Espírito Santo. Então, quando um jovem está na escola ou está na universidade, ele deve, de fato, orar para que o Espírito Santo lhe mostre a verdade da ciência que ele está estudando. Lhe revele a verdade dos fatos que ele está estudando. Isso faz muita diferença, porque a maioria dos jovens, quando entra na universidade, imediatamente faz uma separação da sua vida religiosa, da sua vida de estudos. É como se Deus não tivesse nada a ver com aquilo. Deus até tem a ver, naquele momento desesperador que não deu para estudar tudo que deveria, então você ora pedindo socorro. Então você coloca Deus ali no momento da coisa. Mas se o Espírito Santo é aquele que promove a manutenção da verdade na criação, no processo educacional, temos o Espírito Santo trabalhando também. O Olébios fala novamente no seu tratado de teologia cristã o seguinte, aqui no último ponto: é o Espírito quem guia o povo de Deus em toda a verdade, não pela força, mas pelo amor de Cristo, que nos ensina a obedecer. Esse aspecto evidencia como o Espírito Santo atua ao lado do Pai e do Filho, conduzindo os crentes a um aprendizado que reflete a harmonia e unidade da Trindade. Ele não apenas instrui, mas molda o caráter e inspira a prática cristã, assegurando que a educação reformada permaneça enraizada no propósito de glorificar a Deus. O meu uso aqui de educação reformada significa educação com base nas Escrituras, certo? Então, chegamos aqui à importância da centralidade da Trindade. Por que a Trindade deve ser central no pensamento cristão? Essa é uma pergunta. Por que a Trindade deve ser central no pensamento cristão? Porque a doutrina da humanidade não é o centro do pensamento cristão, embora seja uma doutrina importante. Mas porque a Trindade é o centro do pensamento cristão. O que é que vocês acham? Unidade. É sobre quem Deus é. O que mais? Qual é a relação que nós podemos fazer da Trindade com aspectos importantes da educação? Iluminação. Revelação. Centro. O que mais? Já foi dito aqui sobre a unidade da Trindade. Mas na Trindade nós temos só unidade. Quem faz o que na Trindade? A economia. Na Trindade temos só unidade. Temos o que mais? Diversidade. Pluralidade. Comunidade. Isso é um aspecto muito importante para a educação. O nome é universidade, né? Você tem unidade e você tem diversidade. Não é muito verdade no nosso tempo, mas era para ser. Quando nós falamos de Trindade, em termos de unidade, em termos de comunidade, né? Porque Deus é uno e é comunitário nele mesmo. A vida da igreja parte disso. É esse ensino de Jesus que a igreja deve ser una. Então, aquela pluralidade de pessoas deve ser uma unidade em Cristo. Isso é um ensino extremamente instrutivo em termos de educação. Então, quando nós falamos de educação, nós estamos falando necessariamente de unidade em torno da verdade sobre os assuntos, e estamos falando de comunidade. Então, a vida comunitária é profundamente importante no processo educativo. Você não aprende só. Embora o autodidatismo seja uma possibilidade, mas o autodidatismo pode carregar em si uma série de problemas. Uma série de problemas. Principalmente, é claro que em determinada altura da vida, o pesquisador ele vai se tornar um autodidata
mas ele precisou ter toda uma caminhada comunitária para ouvir. Isso se dá de várias formas. Isso se dá quando você lê livros, isso se dá quando você ouve pessoas, isso se dá quando você escuta um professor, isso se dá quando você debate sobre um assunto, quando você apresenta um seminário, você é questionado. Então, o aprendizado é comunitário. Assim se dá também a educação cristã. Da mesma forma, porque isso parte da Trindade. Deus é uno e Deus é comunitário. Então, nós aprendemos em torno de Deus, em torno da palavra. Por isso que a igreja é importante para o ensino. Por isso que comunidades de ensino são importantes, sejam elas menores, sejam elas maiores, mas o ensino sempre se dará num contexto comunitário e diverso, de perspectivas diversas, inclusive sobre o mesmo assunto. Perspectiva não é divergência, mas são lados possíveis de observar determinado assunto. Então, assim como a Trindade é o fundamento de toda a teologia cristã, ela também é essencial para o entendimento do próprio Evangelho, né? Kevin Van Hooser, aqui no segundo ponto, diz o seguinte: ele afirma que o Evangelho reflete os atos reveladores e redentores de Deus, tornando a doutrina trinitária indispensável para a fé cristã. Essa doutrina impacta a adoração, o ensino e a vida da igreja, proporcionando uma base sólida para compreender salvação, igreja e educação cristã. Segundo, mais uma vez, o Olébios, o dogma da Trindade não é tradição, mas ensino bíblico, enfatizando sua relevância prática e teológica. Um outro aspecto aqui que nós temos, que nós já tocamos, é este, né? Unidade e diversidade, que eu não vou me prolongar muito nisso aqui. Mas eu vou entrar aqui agora na questão da revelação, que foi mencionado também agora. Vamos lá. O que é revelação, irmãos? De modo geral, o que é revelação? O entendimento que não vem de nós mesmos, vem de Deus. Iluminação. O que mais? Conhecimento. Caminho. Bem filosófico. O que mais? O que é revelar algo? Manifestar, né? Revelar. Apocalipse. Revelação. Mostrar, né? Então vamos lá, vamos aferir essas afirmações que vocês fizeram. Revelar é o mesmo que conhecer. Eu posso revelar uma coisa a vocês. O meu ato de revelar é o mesmo que conhecer, que você conhecer. Certo. Sim. E qual a diferença de revelação para revelar? Revelação é um conhecimento que alguém tem que outra pessoa trouxe a ele. Se eu tenho a revelação, eu tenho um conhecimento. Então, Certo. o Senhor tem que trazer. E o que é revelar? Revelar é mostrar. Revelar é Mas eu não estou mostrando para a pessoa? trazer esse conhecimento para alguém. A Bíblia fala que a ira de Deus é revelada do céu. O que é que Deus está fazendo quando Ele revela a sua ira do céu? Está mostrando. Mas eu conheço isso, se eu não conheço o Evangelho? Mas Ele revelou? Mas eu conheço? O Evangelho está revelado na Escritura? O ímpio conhece o Evangelho?
mas não está revelado? Há conhecimento na revelação? Em que aspecto? Sim, aspecto espiritual. Há conhecimento da parte de Deus na revelação. Deus conhece o que revela, não é? Deus conhece o que revela. Há conhecimento da parte do que recebe também a revelação. Quando Deus faz com que esta revelação seja compreendida. Certo? Deus precisa tornar a revelação compreensível. Então, quando Salmo 33, Salmo 19, Salmo 24 nos falam da revelação de Deus na criação, nós vamos perceber uma peculiaridade de todos esses salmos, que todos esses salmos falam da revelação de Deus na criação e, ao mesmo tempo, da revelação de Deus na lei. Então, o que é que os salmos estão sugerindo? Que só é possível você ter esse conhecimento de Deus próprio na revelação se você o tem por meio da palavra. Ele está revelado na criação, entende? A ineficiência da compreensão não está na revelação, está em quem recebe, né? Para quem ela é direcionada. Então, ainda que o homem perceba que existem forças sobrenaturais por trás da natureza, ele não sabe quem é que está por trás da natureza, né? Foi a grande discussão de Aristóteles, quando ele falou do motor imóvel. Ele afirmava aquilo, que havia uma grande causa, que era a origem de todas as coisas, que movia todas as coisas. Mas ele não diz era Yahvé, dos hebreus. Então é possível você ter alguma percepção, mas não é possível você ter precisão sem a revelação nas Escrituras. A revelação especial. Revelação especial só se dá nas Escrituras. Revelação especial só se dá nas Escrituras? Não. Outra pergunta difícil. Deus só inspirou o que está registrado nas Escrituras? Você ficou com medo de responder, né? Essa bronca, né? Sim. Quando Deus... Sim, só ficou registrado nisso. Quando temos Deus falando com Adão no Jardim do Éden, ali é revelação especial. Não registrada, em termos daquela época, né? Moisés é que registra isso depois. Quando Deus falava com o seu povo por meio dos profetas, no Antigo Testamento, através de muitas profecias que não foram registradas, inclusive muitos profetas não foram escritores. Aquelas mensagens proféticas eram inspiradas por Deus, mas não foram registradas, não foram preservadas. Deus preserva o que Ele quer que a igreja saiba na posteridade nas Escrituras. Aí entra o que nós chamamos de preservação das Escrituras. Então, autores inspirados que registraram, inclusive, o texto sagrado, podem ter falado outras coisas inspirados por Deus, que Deus não queria que ficasse registrado e que não permaneceu. Não deixou de ser revelação e não deixou de ser inspirado. Certo? Então, revelação especial não se dá apenas no registro. Cristo é revelação especial. Cristo é revelação especial. Certo? Mas o que nós temos hoje de revelação especial? As Escrituras.
Não há outra fonte para nós hoje. Na história, na construção do cânon bíblico, então houve um processo, né? Deus se revelava através de Urim e Tumim, Deus se revelava através de sonhos, através de visões, Deus se revelava através de seus atos providenciais, mas de modo a conduzir a igreja, hoje, ordinariamente, é a Escritura. Inclusive, ainda hoje, Deus revela-se através de atos providenciais. Ele revela a sua vontade através de atos providenciais. Mas os atos providenciais não têm a mesma correspondência das Escrituras. Não é? Você se lembra daquela oração de Gideão sobre o novelo molhado? Né? Então, é Deus revelando-se através de sua providência. Isso vai sendo mostrado na história da Escritura e talvez na história da sua própria vida. Deus já pode ter mostrado sua vontade através de algumas coisas que aconteceram. Urim e Tumim eram uma espécie de pedras, né? Que esse é um negócio mais difícil do mundo de explicar, porque nem os estudiosos da área conseguem dizer ao certo o que era aquilo, né? Alguns acreditavam que era uma espécie de lançamento de sortes, e Deus mostrava sua vontade através daquilo, né? Então, essa era uma das formas de Deus dar uma direção. Alguns vão usar o exemplo lá de Matias, e como Matias é escolhido, né? Apóstolo, tentando ilustrar a questão de como Urim e Tumim eram usados para demonstrar qual era a direção de Deus, né? Mas isso não tem fundamento para o uso contemporâneo, né? Vou pegar 2 dados aqui, se der 12, eu vou. Se não der 12, eu não vou, não. Tome, joguei. Não é, né? Era para aquele período. Então, a revelação é progressiva. Então, algumas formas que Deus usou no passado, Ele não usa mais. Porque Deus estava conduzindo a revelação a um grau de maturidade que temos hoje nas Escrituras, né? Que o povo não tinha naquele período. Então, Deus precisava falar com Moisés. Moisés transmitia para Arão, transmitia para o povo. Era uma forma, né, de Deus revelar sua vontade. Mas isso foi registrado. Os livros de Moisés ficaram. Moisés morreu. Então, Deus continua falando conosco através do que foi registrado. Um dos grandes problemas do judaísmo é que o judaísmo desenvolve uma série de ensinos com base nas tradições que não estão registradas no cânon da Bíblia hebraica. Então, se torna um acréscimo, não apenas interpretações. E Jesus faz muitas críticas a isso. A essas interpretações que soavam como novas revelações. Jesus dizendo, se lembrem do que está escrito. Né? Mas alguma outra pergunta mais fácil, irmãos? Que é a de Neide? Elivânia. Sim. Sim. Então, Deus pode se revelar para essas pessoas de formas diferentes, como essa que a irmã citou, por exemplo. Vamos lá, boa pergunta. Primeiro que o texto bíblico vai nos mostrar como Deus se revela antes da lei, né? Antes de Moisés registrar. É Moisés que começa esse processo, né, de registro. Na verdade, Deus começa, né, com os 10 mandamentos. Moisés segue o fluxo e começa a registrar aqui. Então, o texto bíblico vai nos mostrar como Deus se revelou a Adão, como Deus se revelou a Abraão, como Deus se revelou a Jó. Porque quando nós lemos Jó, nós vamos perceber que não há nenhuma menção à lei de Moisés, né? E Jó era um gentio. Não há religião judaica no livro de Jó, mas há um Deus verdadeiro se revelando. Então, Deus revelava-se... Acredita-se que de Abraão. Alguns acreditam que Moisés escreve Jó. Alguns acreditam nisso, né? Mas o livro de Jó, o período está ali entre
Gênesis 12, 13, naquele período. Acredita-se nisso. Então, Deus revela-se antes da lei mosaica de várias formas. A partir da lei mosaica, Deus começa a normatizar mais especificamente a forma que se revela. Então, quando nós lemos, por exemplo, os relatos de Abraão, vamos ver que Deus mostra-se lá a Jacó em visão, Deus revela-se como um homem, como no caso de Abraão e os anjos que estavam ali. Então, ali nós temos as teofanias, que a Bíblia diz como Deus se revelou. A partir de Moisés, nós temos Deus normatizando mais, ainda mostrando-se através de anjos. E quando chegamos no Novo Testamento, a Escritura vai mostrar que Deus, sim, revela-se a povos que não tiveram acesso ao Evangelho. Mas de que forma? Daí, do céu, revela-se a ira de Deus. Deus revela-se a eles através de sua revelação geral, não de modo salvador. O modo salvador só pode ser revelado através do Evangelho. Deus não salva de outro jeito povos que não tiveram o Evangelho ainda. Se Deus quer salvar aqueles povos, Ele chegará lá com o Evangelho. Então, uma questão que a gente precisa ter cuidado é que, quando a gente pensa assim, mas se o Evangelho não chegou lá, Deus vai salvar de outra forma. Isso parece estar correto, mas não está. É um pensamento equivocado. Porque se eu digo, se o Evangelho não chegou lá, Deus vai salvar de outra forma, eu estou dizendo, Deus não foi capaz de fazer o Evangelho chegar lá. Ou Deus depende da força do braço para que o Evangelho chegue em algum lugar. E não é assim que a própria história da igreja vai nos mostrar. Que Deus chega em tribos distantes, continentes distantes. E quando nós pensamos, às vezes até erroneamente também, assim, mas numa tribo africana, na África, nós temos uma ideia de África como um continente que nunca ouviu nada do Evangelho. Não é verdade. Exato. A tradição cristã na África é imensa. Distorceu? Sim. Teve problemas? Sim. Mas a África teve os grandes teólogos, Agostinho de Hipona, né? E tantos outros teólogos que estavam ali no continente africano. Quando nós olhamos para a Bíblia e fazemos um estudo da presença da África na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, nós vamos nos surpreender também. Então, temos povos não alcançados, existem esses povos. Mas quando Deus quer salvar um povo, Deus move a igreja para chegar lá. Ou literatura para chegar lá, ou pessoas saem da tribo, escutam o Evangelho, voltam para a tribo com o Evangelho. Deus moverá os meios para que isso aconteça. Mas não há como ter salvação senão pelo nome de Cristo. Pode. Salmo 147 diz que a lei foi dada a Israel, a lei escrita, né? Está lá. E existe a lei natural, que está escrita no coração de Jesus. Por essa razão, Paulo diz aos romanos que todos são indesculpáveis. Exato. A fala do pastor Pedro aqui é importante, porque uma das formas da revelação geral se manifestar é no coração. A revelação geral não está apenas na natureza, o que nós chamamos de natureza, mas está no coração. Então, Deus coloca uma lei no coração. Isso já é suficiente para que o homem seja condenado. Porque Paulo também vai falar em Romanos que o homem resiste à verdade que Deus colocou no seu coração. Então, isso faz do homem indesculpável. Né? Lara? Sendo que só por meio de Cristo, mas o Senhor não acredita na possibilidade extraordinária do Evangelho chegar a alguma comunidade isolada por meio extraordinário. Acredito. De Cristo. Já tem, a gente já sabe, a gente já conhece. Deus pode manifestar-se extraordinariamente. Isso cabe a Deus. Isso cabe a Deus. Mas o Evangelho precisa chegar. O que eu estou colocando Deus não vai salvar um povo que pratica religiões animistas, por exemplo,
e que aquela que é a sua compreensão de religião verdadeira, e por misericórdia Deus vai salvá-lo. Isso não vai acontecer. O evangelho precisa chegar. Se Deus quer por meios ordinários ou extraordinários, aí, mas vai chegar. Né? Vai chegar. Ok? Mais alguém, irmãos? Eu já fui pressionado aqui a acabar, 2 toques já ali. Não. São muitos casos, né, de extraordinários que acontecem no campo missionário. Muitos relatos, né, extraordinários. Ok, irmãos? Pronto, consegui pelo menos 8 slides dos 17. Deus abençoe os irmãos. Pastor Pedro.